Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Esse livro extraordinário, esse livro de Josué, que nos revelou tantas coisas importantes sobre a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. A conquista que o povo conseguiu no passado, sem sombra de dúvida, reflete a nossa mesma história, a nossa mesma caminhada e a conquista que o Senhor quer nos conceder. Se Deus concedeu para eles a Canaã aqui da terra, o Senhor nos concederá também a Canaã lá no céu. E depois da conquista, né, essa lição traz para a gente uma reflexão profunda, né, e tem como título Vivendo na Terra Prometida. A 11ª lição, né, ela nos traz essa importante reflexão. E em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: a resposta gentil acalma a raiva, mas a agressiva provoca a raiva. Em outras traduções, diz que a resposta branda desvia o furor, né? Então, é necessário que, ao convivermos com as pessoas, nós tenhamos a capacidade de sabermos entender todos os contextos, sabermos ouvir. E essa capacidade de ouvir é importante. Lembre-se de uma coisa, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua. Se Ele nos deu 2 ouvidos e 2 línguas, é para a gente ouvir mais e falar menos. Infelizmente, nós falhamos muito, porque na nossa trajetória, a gente costuma, muitas vezes, a falar mais e ouvir menos. E, por isso, se tira, muitas vezes, conclusões precipitadas. E o que nós poderíamos dizer? Tem uma frase que diz o seguinte: viver bem é respeitar o próximo, fazendo com que as pessoas à sua volta sintam-se tão valorizadas como necessário. Afinal, somos todos filhos de Deus. Nunca devemos nos esquecer isso, principalmente quando o conflito é em nossa casa, na nossa igreja, no ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança, aonde quer que nós estejamos, que nós tenhamos a capacidade de ouvir mais e a capacidade também de não tirar conclusões apressadas e conclusões precipitadas. Senão, vejamos o seguinte: após vários anos de guerra, que envolveu a conquista de Canaã, né, e foi difícil, foi uma caminhada difícil, foi uma caminhada de vitórias, mas também derrotas. Israel, ele havia conquistado Canaã, e embora nem todos os seus habitantes ainda tivessem sido expulsos, mas pelo menos o que era essencial, naquilo que era estabelecido como uma promessa de Deus, já estava feito. O povo tinha ocupado a terra, e o restante agora caberia muita perseverança, muita organização, muita consagração ao Senhor. Nesse sentido, as 2,5 tribos que haviam tomado posse da parte oriental, Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, e que haviam cruzado o Jordão para ajudar na conquista, cumpriram fielmente o seu compromisso, o compromisso que tinha com Deus e o compromisso que tinha também com os seus irmãos, né, de tribo, os seus parentes. E assim, finalmente, chegou a hora da separação. Depois de abençoá-los e aconselhá-los a seguir no caminho de Deus, Josué os mandou embora, mas a despedida foi ofuscada por um grave mal-entendido, que poderia facilmente ter acabado com a unidade do povo de Israel. E a gente precisa ter cuidado de não tirarmos conclusões apressadas, como eu falei anteriormente, para que assim a gente não tome atitudes também precipitadas. E sendo assim, nós vamos estudar nessa lição alguns tópicos que são importantes, tipo o discurso de despedida. O foco todo do nosso estudo estará ali concentrado no livro de Josué, no capítulo 22. O discurso de despedida, as razões do conflito, as acusações, a resposta gentil e a reconciliação. Veja que coisas importantes estão aqui postas, né? Então, sobre o discurso de despedida, que está ali em Josué, capítulo 22, versículo 5. Diz o seguinte, vem comigo na leitura. E esforcem-se para cumprir fielmente o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que ele vos deu. Ame o Senhor vosso Deus, comportem-se segundo a sua vontade, obedeçam aos seus mandamentos,
firmes, sejam fiéis a Ele, e sirvam de todo o coração e de todo o seu ser. Em outras traduções dizem toda a sua alma. Como o Jordão seria uma separação entre as tribos, Deus deu conselhos sábios às 2,5 tribos para que pudessem permanecer fiéis. Então, portanto, eles foram para o outro lado do Jordão. E os conselhos que foram dados estão exatamente aqui, né, nesse texto. Então, a primeira parte do texto diz: ame o Senhor teu Deus. O amor é o princípio que deve levar todo ser humano a Deus. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, primeiro foi Deus que amou o mundo, não foi o mundo que amou a Deus. Então, a primeira coisa, ame o Senhor, seu Deus. Esse era o discurso para aquela tribo. Comportem-se, segundo, comportem-se em conformidade com a vontade de Deus. É assim que Josué indica o comportamento esperado daqueles que escolhem caminhar com Deus. Terceiro, obedeçam aos seus mandamentos. A obediência é um resultado natural de um coração grato, que entende o que Deus fez, o que Deus faz, e tem a fé e a esperança naquilo que Deus fará. E quarto tópico é manter-se unido. Veja bem, manter-se unidos firmemente a Ele. Devemos nos apegar a Deus, sem deixar que qualquer distração venha quebrar essa união. Então, para que a gente tenha um princípio de unidade com as pessoas que nos cercam, é preciso que a gente esteja em comunhão com Deus, em unidade com Deus. Porque quando nós temos unidade com Deus, não vai permitir que o espírito de discórdia reine em nossa vida e que nós sejamos instrumentos de Satanás para ser motivo de discórdia. E o último ponto, o quinto ponto sirvam de todo o coração e de todo o seu ser. Nós encontramos nosso verdadeiro propósito realizando em nossa vida abundantemente os propósitos que Deus estabeleceu, e quando nós servimos ao Senhor voluntariamente, porque Ele nos amou primeiro, como nós falamos anteriormente. Então, esse discurso de despedida era muito bem o desejo que Josué queria para que aquela tribo que está do outro lado do Jordão. E no capítulo 22, versículo 10, a razão do conflito, nós vamos ver que o propósito de Josué, o propósito de Deus, era que fosse mantida a unidade para que eles tivessem a conquista plena daquilo que Deus conquistou por eles e para eles. E Josué 28, versículo 10, diz: e quando chegaram à fronteira do Jordão, que fica na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, construíram ali um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Então, o que é que a gente percebe aqui, não é? É importante nós entendermos, perto do local onde Josué ergueu o memorial, a travessia milagrosa do Jordão, as 2,5 tribos construíram um altar semelhante ao altar do santuário que estava do lado oposto a ele do Rio Jordão. O que é que aconteceu? Esse ato ele foi interpretado pelas outras tribos como uma transgressão à lei, como uma transgressão da lei que proibia oferecer sacrifícios em um local diferente do altar do holocausto do Senhor. E assim, meus queridos, o restante dos israelitas, quando viu essas 2,5 tribos fazerem esse altar, decidiu erradicar esse pecado, entendido por eles como pecado, atacando seus irmãos. Mas Deus interveio para evitar uma guerra civil, uma guerra sangrenta entre os filhos de Israel, porque já bastava os conflitos e as guerras que eles tinham vivenciado. Ele criou pessoas que decidiram não julgar sem ter todas as provas. Eles deram o benefício da dúvida e decidiram dar aos irmãos a chance de se explicarem. É necessário que quando existe um conflito, quando nós temos a dúvida sobre o caráter de alguém, sobre a manifestação de algumas pessoas, é necessário chegar junto, conversar, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, então é necessário que haja diálogo, e o diálogo pode
vamos dizer assim, transpor muitas barreiras, acabar com muitos equívocos. Acontece que seu único erro foi não informar seus irmãos sobre as intenções, mas isso não é pecado. Veja, aquelas 2,5 tribos, né, conforme nos diz o texto, os filhos de Gade e a meia tribo, os filhos de Ruben, né, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, onde é que estava o erro dele? Eles deveriam ter informado, né? E assim, deveria ter informado, porque já dizia um comunicador famoso: quem não se comunica se trombica. Então, é necessário que haja um processo de comunicação. E, sendo assim, vamos aprofundar muitas acusações. Em Josué, capítulo 22, versículo 16, diz o seguinte: toda a congregação de Jeová diz: que transgressão é essa com a qual vocês transgridem contra o Deus de Israel, para se afastarem de seguir Jeová hoje, construindo um altar para vocês, mesmos para serem rebeldes contra Jeová? Então, o que é que nesse contexto acontece? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e a gente vai fazer aqui uma leitura aqui que o capítulo a ser estudado, o que estamos estudando é exatamente Josué, capítulo 22. No capítulo 22 de Josué, diz o seguinte, as Sagradas Escrituras, versículo 13, 14. Notai bem. Eu vou ler a partir do versículo 10. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Verso 11. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 tribos, príncipes com ele, de cada tribo paterna, um príncipe, e de todas as tribos de Israel. Cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. No verso 14, foi lido, né? Por que Finéias ele foi escolhido? É a pergunta que faz para presidir essa comissão de inquérito. Finéias era filho de um sumo sacerdote. Ele foi implacável em impedir o pecado em Baal-Peor. Em seu discurso, uniu esse pecado ao pecado de Acã e evitou e equiparou aqueles que as 2,5 tribos supostamente haviam cometido. Então, o que é necessário aqui entender, né? Ele foi implacável em impedir, né, que o pecado em Baal-Peor, em seu discurso, né, ele uniu esse pecado ao pecado de Acã e equiparou aquelas 2,5 tribos supostamente o que haviam cometido. E o que é que nós podemos concluir com isso? O discurso de Finéias fazia muito sentido. Se sacrifícios fossem oferecidos no altar recém-erguido, Deus puniria todo Israel por isso. No entanto, ele lhes deu a oportunidade de corrigir esse erro, antes que cometesse o pecado. Ofereceu-lhes o retorno ao lado do Jordão, onde ficava o santuário. As pessoas, elas podem cometer equívocos, mas é preciso que um servo de Deus, que haja discernimento, que haja bom senso, que haja espírito de conciliação, que haja motivação para que aquilo que aparentemente pode aparecer uma separação, pode aparecer uma rebelião, seja cortado, até porque a Bíblia diz que o mal ele precisa ser cortado pela raiz, é um ditado popular. A resposta gentil, aí onde a gente vem, em Josué 22, versículo 23, diz: se construirmos o altar para retornar ao Senhor, ou para sacrificar um holocausto, oferenda, ou para oferecer ofertas de paz sobre ele, o próprio Senhor exigirá isso de nós. O que é que nós podemos entender, meus queridos? As tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, quando acusadas, agiram de maneira exemplar.
eles ouviram as acusações em silêncio, eles se colocaram como testemunha, aceitaram ser punidos se tivessem cometido pecado, eles expuseram suas verdadeiras motivações, e quando os israelitas não sabiam as motivações de seus irmãos para construir o altar, assumiram rebelião, desejo de separação e punição divina. Para tanto, a realidade era desejo de permanecer unido aos irmãos e evitar uma futura separação para os israelitas. Então, Deus levantou Finéias para que verdadeiramente ele construísse a unidade do povo de Deus, entre o povo de Deus. E embora as tribos acusadas possam ter se sentido ofendidas por serem acusadas e reagido violentamente em sua defesa, a resposta gentil que deram evitou a guerra. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ou seja, as tribos de Rúben, de Gad e a minha tribo de Manassés, eles não foram rebeldes. Eles entenderam o processo e a unidade foi construída. Porque quando a gente permite que Deus esteja sobre a nossa vida, quando nós temos comunhão com Deus, a gente consegue construir a unidade. E isso serve também para dentro da casa da gente. Quantos casamentos não são desfeitos porque não se desarma, porque não se coloca à parte o próprio eu, porque não se permite que Deus venha agir. Muitos conflitos, muitas guerras, muitas distensões poderiam ser assim evitadas. Em Josué, capítulo 22, versículo 23, traz esse princípio da reconciliação. E o que diz o texto? E a situação permaneceu boa para os filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em enfrentá-los em guerra, para destruir a terra que viviam os filhos de Rúben e os filhos de Gade. E eu acrescento aqui a meia tribo de Manassés. O que é que nós poderíamos dizer com isso? Vendo que as acusações não estavam corretas, Finéias e a delegação de israelitas ficaram satisfeitos. Por sua vez, quando os israelitas souberam da verdade, alegraram-se e louvaram a Deus, porque não existia da parte deles nenhum espírito de rebeldia, nenhum espírito de separação, nenhum espírito de idolatria. Sendo assim, por exemplo, pelo exemplo deles, podemos ver as pessoas, os passos que são necessários para restaurar a paz em situações semelhantes, no que diz respeito à família, à igreja e à comunidade. Assim, o que é que nós devemos fazer? Quando uma pessoa tem uma impressão diferente da gente, a gente deve comunicar os nossos pensamentos, não tirar conclusões precipitadas, conversar sobre o problema antes de agir, estar disposto a fazer sacrifícios para alcançar o que nós chamamos de unidade, e dando uma resposta gentil às acusações. É como diz o texto áureo, né? A resposta branda desvia o furor. Então, o que é que nós podemos assim concluir? Alegrem-se alegrem-se e bendizer a Deus quando a paz for restaurada. Porque tem gente que quando a paz é restaurada, está tudo bem, fica guardando rancor. Nós não devemos guardar rancor nem ressentimento, porque não vai levar absolutamente nada. Poderíamos concluir aqui com a frase, com alguns trechos aqui do livro Patriarcas e Profetas, página 496 e 497. Vem comigo na leitura, que diz o seguinte: os filhos de Gade e de Rúben então gravaram em seu altar uma inscrição indicando o objeto para o qual havia sido erguido e disseram: é um testemunho entre nós que Jeová é Deus. Dessa forma, buscavam evitar futuras interpretações erradas e eliminar qualquer coisa que pudesse ser causa de tentação. Segundo ponto, segundo trecho, aqui ainda da página 496 do livro Patriarcas e Profetas. Quantas vezes dificuldades sérias surgem de uma simples interpretação equivocada, mesmo entre aqueles guiados pelos motivos mais dignos, e sem o exercício da cortesia e da paciência, que consequências graves e até fatais podem acontecer. E aqui já na página 497 diz: censura e repreensão nunca conseguirão resgatar ninguém de uma opinião falsa, mas contribuirão para desviar
muitos do caminho certo, induzindo-os a endurecer seus corações para não serem convencidos. Um espírito bondoso e uma postura cortês, gentil e paciente pode salvar os desviados e esconder uma infinidade de pecados. Que essa lição nos ajuda a construirmos a unidade dentro da nossa casa, com o cônjuge, com os filhos, a unidade na vizinhança, que não venhamos tirar conclusões apressadas, que parta sempre de cada um de nós a necessidade de se desarmar, o espírito de conciliação. A intriga não vai levar ninguém ao céu, né? A intriga, ela só faz envenenar o coração de quem tem intriga, de quem tem dissabor contra alguma pessoa. Deixe isso de lado, deixe que Deus ele há de tomar conta de todas as coisas. E isso vai acabar dentro da casa da gente, as dissensões, as discórdias dentro da igreja da gente, na vizinhança, no trabalho. Seja o espírito conciliador e nunca o espírito de rebeldia, aquele que todos olham e diz, já vem ali uma pessoa capaz de construir a unidade, que você já se pareça com a unidade, que você já se pareça com a paz, que você já se pareça com a reconciliação, que você não se pareça. É muito triste quando a pessoa diz, lá vem fulano, aquele gosta de confusão, né? É muito triste isso aí. Vixe, o povo diz assim, vixe, aqui no Nordeste, lá vem, né? Não, né? Que nós possamos ser exemplos, que nós possamos sermos pessoas que estejamos sempre dispostos a nos desarmarmos e a construirmos a unidade. Nunca tire conclusões apressadas de absolutamente nada. Quantas tragédias já existiram por causa de cabeça quente, de conclusões apressadas? Assim, meus amigos, agradeço por você nos acompanhar. E eu convido você, neste momento, à oração. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela recapitulação da lição, que essa lição, esse ensinamento, esse vídeo, os ensinamentos da palavra de Deus possam nos ajudar a nós termos o espírito de Finéias, o espírito também das tribos de Ruben, da meia tribo de Manassés, de Gade, né, que foi possível reconstruir a partir dali, onde o problema ele foi esclarecido, que eles não estavam criando uma divisão entre o povo. Isso é muito importante, que os lados estiveram em acordo, que os lados estavam desarmados para resolver o conflito. Obrigado, Senhor, pelo estudo, abençoe a cada pessoa que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não se esqueça de compartilhar o canal, dar um like. E se você não se inscreveu, se é a primeira vez que você assiste, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre.